deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. A Quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Misericórdia pecamos, Senhor, sem no outro irmão enxergar. Mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar, em unidade na pluralidade, um só corpo queremos formar. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Superemos divisões e extremismos. Ninguém vive o chamado sozinho. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e paz a caminho. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Alarga o espaço da tenda e promove a amizade social. Vence as sombras do mundo fechado, construindo igreja sinodal. Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra final. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a
ser conversão e valor. Seja este um tempo propício. Bom dia, querido povo de Deus. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham pelas redes sociais. É com muita alegria que hoje nós iremos fazer essa grande live de abertura da campanha da Fraternidade de 2024. A nossa campanha tem como tema Fraternidade e Amizade Social. E o lema: Vós sois todos irmãos e irmãs. Que essa live possa ser para nós um tempo muito bonito de esperança, de escuta e de aprendizado. Jesus, ele sempre estava entre amigos. De fato, o primeiro convite para a oração vem da amizade, essa dinâmica vital que desenha o sentido para toda a existência. A amizade é uma experiência de Deus. Jesus, em Betânia, faz pensar o lugar, o tempo e o significado dos amigos. Betânia, que é o local da amizade, é o mapa da sinodalidade, da acolhida, do amor, da escuta, que em alguns momentos só a amizade é capaz de alcançar. Queremos acolher com muita alegria a equipe que vai fazer a nossa oração, o nosso bispo Dom Valentim, que também está aqui com a gente, o nosso pastor, que irá fazer uma saudação inicial logo após a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estes lábios meus vem abrir, Senhor. Estes lábios meus vem abrir, Senhor. Cante esta minha boca sempre o teu louvor. Cante esta minha boca sempre o teu louvor. Venham, adoremos a nosso Senhor. Venham, adoremos a nosso Senhor. A preparar sua Páscoa, Ele nos chamou. A preparar sua Páscoa, Ele nos chamou. Todos de joelhos venham bendizer. Todos de joelhos venham bendizer. Humildes adoremos a Deus que nos fez. Humilde adoremos ao Deus que nos fez. Somos o teu povo, o rebanho seu. Somos o teu povo, o rebanho seu. Ele é nosso pastor, Ele é nosso Deus. Ele é nosso pastor, Ele é nosso Deus. Não fechemos hoje nosso coração. Não fechemos hoje nosso coração. Sua voz escutemos com toda atenção. Sua voz escutemos com toda atenção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito.
Ao Senhor voltemos bem de coração. Ao Senhor voltemos bem de coração. Que Ele nos converta pela sua perdão. Que Ele nos converta pelo seu perdão. Nesse momento de recordação da vida, recordemos os nossos momentos fortes vivenciados na nossa diocese. E aí a gente está vindo de um ponto marco forte da nossa vida de cristã, as celebrações natalinas, todo o período do Natal vivenciado pelas nossas paróquias. Né? Depois, nós temos aí, né, os repasses da campanha da fraternidade, que já foram feitos em algumas paróquias, outras ainda estão se encaminhando para fazer. E, recentemente, celebramos aí Feira Nova, com a Irmã Geralda e toda a nossa diocese, os 25 anos. Então, é um início de ano que queremos louvar e agradecer, porque temos bênçãos, né? Nossa diocese caminha, uma diocese unida, uma diocese que está caminhando aí para a vivência cristã. Já com o início, né, de vários acontecimentos, então queremos colocar essas recordações e todo o percurso que as paróquias têm aí em si, seus encontros, seus retornos pastorais, seus grupos, que continuem firmes e fortes. Peçamos ao Senhor que o seu espírito de ternura nos conduza nesta quaresma, nos purifique e nos renove em seu amor. Por isso, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou, chamando de Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos juntos também a oração da campanha da Fraternidade 2024. Deus Pai, vós que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, vós os regastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas, santificados no Espírito. Ajudai-nos, nesta quaresma, a compreender o valor da amizade social, a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, nossa serva, nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Acolhemos com muita alegria agora o nosso pastor, Dom Valentim. Alegrai-vos, seja bem-vindo, nosso querido pastor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Veja, minha gente, que maravilha podermos estar hoje com vida para vivermos esta quaresma. Para vivermos essa quaresma, e essa quaresma no Brasil, ela sempre traz uma contribuição específica e profunda, que é a campanha da fraternidade. Gostaria de iniciar a nossa
conversa com este parágrafo da mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2024. Veja que maravilha como ela vem nos provocar e chamar ao caminho da conversão. Através do deserto, Deus guia-nos para a liberdade. Queridos irmãos e irmãs, quando o nosso Deus se revela, comunica a liberdade. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Êxodo 20. Assim, inicia o decálogo dado a Moisés no Monte Sinai. O povo sabe bem de que Êxodo Deus está falando. Traz ainda gravada na sua carne a experiência da escravidão. Recebe as 10 palavras no deserto como caminho de liberdade. Nós chamamos-lhes de mandamentos, fazendo ressaltar a força amorosa com que Deus educa o seu povo, mas, de fato, a chamada para a liberdade constitui um vigoroso apelo. Não se reduz a um mero acontecimento, mas amadurece ao longo de um caminho. Como Israel, no deserto, tinha ainda dentro de si o Egito, também hoje, o povo de Deus, nós trazemos dentro o vínculo opressivo, vínculos opressivos que devemos optar por abandonar. Damos-nos conta disto quando nos falta a esperança e vagueamos na vida como em terra desolada, sem uma terra prometida para a qual tendemos juntos. A Quaresma é o tempo de graça em que o deserto volta a ser, como anuncia o profeta Oséias, o lugar do primeiro amor. Oséias 2. Deus educa o seu povo para que saia das suas escravidões e experimente a passagem da morte à vida. Como um esposo, atrai-nos novamente a si e sussurra ao nosso coração palavras de amor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, libertar-nos também ainda de tudo aquilo que está dentro de nós de escravidão. A Quaresma nos traz essa oportunidade. É um tempo profundo, fecundo. O Papa lembra que os hebreus saíram do Egito, mas trouxeram o Egito dentro deles. Às vezes nós também saímos e caminhamos, mas trazemos dentro de nós escravidões lá do passado que nos impedem de sermos felizes e vivermos hoje a alegria da fé e da nossa missão. Por isso, essa live, ela traz a campanha da fraternidade. Há 60 anos, a Igreja do Brasil aproveita esse tempo de Quaresma, tempo de conversão, de mudança de mentalidade, de mudança, de abrir o coração, de rasgar o coração para deixar a vida, o bem acontecer, usa esse instrumento da campanha da fraternidade, que este ano, como vocês vão escutar, vocês vão rezar, é fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que vai experimentar essa live, aproveite como oportunidade para fazer desses 40 dias, esse deserto bonito. Jesus também, quando foi para a sua missão, ele passou 40 dias no deserto. O deserto é o lugar do encontro, das lutas profundas, mas do encontro com Deus. O deserto é o tempo de fortalecimento.
E a quaresma, para nós que estamos aqui e agora, hoje, quer ser também a oportunidade de podermos nos fortalecer para os embates que o mundo tem. A ausência total de fraternidade, a indiferença, a exclusão, a morte dos irmãos, a fome, a degradação da natureza, os projetos de morte, os quais nós, como filhos amados de Deus, temos por resposta e obrigação de, com amor, ir desconstruindo e construindo este mundo novo de paz, justiça e fraternidade. Por isso, quero abençoar esta live para que ela possa ser fecunda no teu coração, irmão. Que você que nos escuta, que você que vai saborear esta live, que possa a graça profunda de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tocar, envolver o teu coração, a tua mente, para colocar os teus pés em missão na construção de um mundo fraterno, de um mundo irmão. Gratidão, Dom Valentim, muito obrigado por essa linda mensagem e pela sua bênção. Continue conosco, nos acompanhando aí para essa nossa grande live de abertura da nossa campanha. A nossa diocese fica muito feliz com o seu apoio e também com a sua condução pastoral. Muito obrigado. Bom dia a todos. Com muita alegria, como já falou Dom Valentim, né, que a gente, nessa manhã maravilhosa, faz essa abertura da campanha da fraternidade, nesses 40 dias, né, de quaresma, de tempo de reflexão. E a gente vai começar fazendo uma breve recordação sobre a campanha da fraternidade, que este ano completa 60 anos. E a gente vai ver um pouco sobre a campanha. Fraternidade e amizade social é o tema da campanha esse ano. E o lema, vós sois todos irmãs e irmãos, que está lá em Mateus 23, 8. O que é a campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade é uma campanha realizada anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, né, que é a CNBB, em período de quaresma. A cada 5 anos é promovida de forma ecumênica, em conjunto com outras denominações cristãs, ou seja, outras religiões, né? Qual a origem da campanha? Teve início em 1962, na Arquidiocese de Natal, Rio Grande do Norte, e depois, a partir de 1964, em todo o Brasil. Foi criada por 3 padres que trabalhavam nas Caritas Brasileiras, um dos organismos da CNBB, para arrecadar recursos a fim de financiar as atividades assistenciais. Só em 1970, a campanha da fraternidade ganhou um especial significativo, a mensagem do Papa em rádio e televisão. Qual o objetivo da CF? Seu objetivo é despertar a solidariedade dos seus fiéis e da sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução. Desde suas origens, há 60 anos, é uma ação evangelizadora da Igreja no Brasil. A cada ano é escolhido um tema e um lema que define a realidade a ser transformada, que explicita em direção se busca a transformação. Que neste ano o tema é fraternidade e amizade social e o lema, vós sois todos irmãos e irmãs.
A campanha da fraternidade não é uma ação desta ou daquela pastoral, desta ou daquela comunidade, paróquia ou diocese, mas de toda a Igreja Católica Apostólica Romana presente no território brasileiro. Desde o início, lá em 1962, nunca faltou à CF essa preocupação com o tema, para que em ambiente quaresmal se alcance o coração dos cristãos, fazendo-lhes retornar ao coração do Evangelho. A cada ano, recebemos um convite a viver a Quaresma, à luz da campanha da fraternidade, e a viver a fraternidade em espírito de conversão pessoal, comunitária e social. O objetivo da campanha este ano é despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social, para que em Jesus Cristo a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos. O que é que a gente pode perceber nesse objetivo? O despertar que cada um de nós temos que ter, esse despertar para o outro, para a pessoa humana, para chegar até o amigo, para criar essa amizade social, porque hoje a gente vê que as pessoas estão distanciadas, através de tudo que está acontecendo no mundo, as pessoas não confiam mais. Até dentro da nossa própria igreja, a gente vê que os grupos ficam divididos por conta dessa amizade, né, que está enfraquecida. Então, esse despertar, a gente vê que tem que partir de nós, principalmente de nós que somos igreja, que estamos à igreja, que estamos vendo, a gente tem que partir, porque se a gente ficar só esperando do outro, a gente não vai chegar ao que o Papa Francisco quer, de cada um de nós. Essa conversão tem que começar primeiramente em nós, e depois chegar até ao outro. Temos que fazer essa ponte, derribar esses muros que nos cercam, que nos dividem, porque a amizade só cria a partir da convivência de um vínculo. Sem um vínculo não se pode criar uma amizade social. E se todos somos filhos do mesmo pai, se somos filhos do mesmo pai, por que não abraçar o irmão? O irmão que está às margens, o irmão que está além da nossa casa. A gente tem que parar um pouco para pensar e refletir sobre esse objetivo. O que é que ele requer de nós? Como pessoas de Deus, como pessoas cristãs, como filhos e filhas de Deus. O que é que a gente tem que fazer? Quem tem que dar o primeiro passo? Somos nós, que estamos à frente, que estamos sabendo, que estamos vendo o que é que Deus quer de nós. Né, meu povo? Temos que ser o despertador da amizade. Temos que dar o primeiro passo, ou não veremos a transformação. Quanto à amizade social, onde estão as barreiras, os muros? Em nós mesmos, que impomos para a sociedade? Temos que nos moldar, promovendo o vínculo, fortalecendo o amor de Deus em nós, com o outro, para que sejamos pontes e derrubarmos os muros nessa sociedade exclusiva. Só assim veremos, com o amor verdadeiro que há dentro de nós, que está apenas adormecido por conta da falta da amizade social. Nós também temos os objetivos específicos da campanha, que são analisar, compreender, identificar.
Aí a gente vê que esses 3 objetivos são dedicados ao ver. Porque ao ver, a gente analisa, a gente compreende e a gente identifica. Vamos ler um pouquinho sobre analisar. Analisar as diversas formas da mentalidade de indiferença, divisão e confronto em nossos dias e suas consequências para toda a humanidade, inclusive na dimensão religiosa. E a gente vê, né, que na nossa dimensão religiosa, nós temos que analisar muito bem, refletir, no compreender as principais causas da atual mentalidade de oposição e conflito, geradora da incapacidade de ver nas outras pessoas um irmão e uma irmã. No identificar iniciativas de comunhão, reconciliação e fraternidade, capazes de estimular a cultura do encontro. Vemos também no iluminar, o redescobrir, acolher e aprofundar. O redescobrir, a partir da palavra de Deus, a fraternidade, a amizade social e a comunhão com o elemento constitutivo de todo ser humano, né? Que a gente sabe que nós temos os 4 poderes constitutivos da nossa vida, que é o analisar, o crer, depender, temos ainda no agir, conscientizar, estimular, incentivar e promover. Conscientizar sobre a necessidade de construir a unidade em meio à pluralidade, superando divisões e polarizações. Estimular a espiritualidade, os processos, os hábitos e as estruturas de comunhão na igreja e na sociedade. O 9 é incentivar e promover iniciativas de reconciliação entre pessoas, famílias, comunidade, grupos e povos. Nós temos aqui o cartaz, que é a nossa identidade visual da campanha. Neste cartaz, a gente vê os elementos compondo a nossa mesa. Essa mesa tão representativa que é a nossa mesa, que é onde a gente gosta de estar, gosta de ficar, e é onde Deus nos quer, reunido com nossos irmãos. Por isso que esse cartaz está tão lindo, porque ele é diversificado. Nós vemos aí povos de várias raças, aí nós não estamos vendo discriminação, nós estamos vendo um cadeirante. O que nós vemos mais aí nesse cartaz? Vemos uma grávida, né, gente? Vemos um idoso. Vemos o Papa Francisco com uma cruz pendurada no seu pescoço, que representa a cruz de Dom Helder. Vemos uma índia, uma criança, um cachorro. Um cartaz muito lindo, o cartaz de identidade visual. Os elementos que estão compostos nele, o tema, o lema, a casa, a mesa, as diversas personagens, e as janelas, né? Que são uma janela voltada para o urbano e outra para o rural, né? Duas visões diferentes. O Papa com sua bengala, a cruz de Dom Helder, os alimentos e a coleta. Que em outra oportunidade vocês podem estar pesquisando e lendo para conhecer detalhadamente sobre o tema, o lema, a casa. Cada item está detalhado. Eu vou ler para vocês sobre a cruz de Dom Helder. Eu acho muito interessante deixar bem claro aqui o que aconteceu, né?
presenteada a todos os bispos presentes no 18º Congresso Eucarístico Nacional em Olinda e Recife, Pernambuco, no mês de novembro de 2022, a cruz de Dom Helder, pendurada ao pescoço do Papa Francisco, nos recorda das semelhanças entre esses dois grandes homens, de Deus e da nossa história. Recorda-nos também de que há 60 anos a CF era celebrada e vivenciada pela primeira vez em âmbito nacional. Embora tenha sido criada por Dom Eugênio Salles, na Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, foi Dom Helder, então, secretário-geral da CNBB, que envidou os esforços necessários para torná-la nacional, assumida por todas as igrejas locais do nosso imenso Brasil. Momento introdutório, e agora nós seguiremos com a nossa continuação da nossa live, viu? Gratidão, Tassiana, por esse momento. E agora vamos, então, né, para a outra parte com a Adriana e o José. Bem-vindos e bem-vinda. Enquanto eles entram aqui um pouquinho, né, a gente, então, vai fazendo, né, essa bonita recordação do que a gente já viu até aqui, né? Essa campanha da fraternidade vem com a temática muito bonita, alinhada aí ao Papa Francisco, a nossa querida encíclica Fratelli Tutti, né, que trata da amizade social, e é um tema, né, bastante rico, bastante formativo e bastante atual. Quando se fala em amizade social, entra aí um conjunto de fatores de tudo aquilo que é a nossa sociedade. Não se pode falar de fraternidade, não se pode falar de sinodalidade sem falar de amizade. Como eu coloquei no início, Jesus, ele sempre quando ia tomar decisões difíceis, ou sempre quando ali a missão sobrecarregava um pouco, ele ia até um povoado chamado Betânia, onde ele tinha ali os seus irmãos estimados. A Adriana, que já está ok, já está conosco. Bem-vinda, minha querida. Nos enriqueça aí nessa manhã com essa linda formação, com essa continuação de formação. Bom dia, William. Bom dia a todos que estão acompanhando conosco nesta live de lançamento da campanha da fraternidade, né? Que, como já foi dito, fraternidade e amizade social. Então, nós vamos agora um pouco ver, né, essa nossa realidade, né? O que nos traz o ver da campanha da fraternidade 2024. E aí a gente vai até se perguntar, não é? Pode até relembrar, né, um pouco a partir de Gênesis 4:9, onde está o teu irmão? Onde estão os nossos irmãos dentro do contexto da amizade social? Então, o nosso ver hoje, nós vamos ver um pouco como é que está essa realidade que nos cerca no dia a dia, né, na vida, nas nossas comunidades. E o nosso ver embasado, né, como se nós estivéssemos um pouco adoentados e precisamos ir a uma consulta médica, né? Então, nesse momento, a gente vai ver, assim, quais são, né, quais são os sintomas, o que nós vamos dizer ao médico dos médicos fazendo a nossa anamnese, né? Então, a nossa sociedade anda um pouco, assim, meio que doente, e aí nós vamos agora, né, um pouco relatar, não é, quais são as inquietações, as inquietudes, né, dessa nossa realidade em relação à amizade social. Então, vamos seguindo agora e ver juntos, né, toda essa nossa realidade.
Então, nós, a partir da nossa consulta médica, estamos aí de frente ao doutor, não é? Doutor dos doutores, o próprio Jesus Cristo, digamos assim, mas nessa consulta médica nós vamos ver, assim, como é que nós lidamos com tudo isso. Então, nós transformamos, né, hoje, o diferente, o divergente e o oponente em inimigo, né, para podermos eliminá-lo, né. Então, aí a gente vê, assim, que as inimizades, elas vão entrando em nossa vida, né. Então, se alguém pensa diferente que eu, né, que nós, então nós logo temos essa pessoa como um inimigo. E não lembramos que as diferenças é que nos enriquecem, né? Então, nós precisamos estar atentos dentro desse nosso ver da realidade mesmo. Impera também, né, entre nós a intolerância ao que é diferente, né? E aí entra diversas intolerâncias, a intolerância religiosa, as intolerâncias em torno da política, né? Então, a gente vai vendo agora nessa nossa anamnese essa realidade. Um outro ponto que a gente vai vendo também, né, que nas redes sociais divulgamos mensagens discriminatórias e intolerantes e acabamos por praticar o cancelamento, né? Aquela pessoa ali a gente bloqueia, a gente não conversa mais, né? Então nós vamos fazendo só o nosso ciclo e nós deixamos de lado todas as pessoas que pensam diferente que nós, né? E muitas vezes as redes sociais contribuem bastante para toda essa situação. Fora do ambiente digital também aumenta a violência, o ódio, o homicídio e as guerras, né? Então, nós estamos vivenciando aí diversas guerras em torno do mundo, e nosso Brasil também, nas nossas comunidades, a gente vive praticamente em guerra também, né? Com tanta violência, né? A questão das drogas, né? A questão dos assassinatos, né, que ocorrem dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos bairros. Então, a gente percebe, né, que a nossa sociedade está carente, né, do diálogo. E o diálogo, ele é cada vez mais raro, né, e escasso. Então, hoje, o ouvir o outro se tornou algo complicado até de se fazer, né, por causa das resistências e dos medos também que vão sendo, ganham uma outra proporção, né, então, essa escuta do outro, estar mais perto do outro, né, então, são diversos fatores, né, que hoje nós temos nas nossas comunidades que fazem com que haja esse afastamento uns dos outros. E as famílias, né, se dividem, rompem relações, né, por razões ideológicas. Quando a gente reflete, né, nas últimas eleições presidenciais, quantas famílias acabaram se desgastando por causa da política? Brigaram, não se falam mais, né? Então, essas realidades, praticamente todos nós vivenciamos, se não dentro da nossa própria família, dentro da comunidade, também dentro da igreja, né? Então, aceitar o diferente, as opiniões diferentes, se tornou algo complicado, né, e difícil. As comunidades estão em conflito, né, defendendo opostos em nome do mesmo evangelho. Então, as comunidades também, né, vivem em conflito, né, cada um dentro, em vez de fazer o comum, que é o comum unidade, acaba havendo as divisões, né, por diversos interesses. E com isso, o aumento do rancor, da inimizade e o afastamento das pessoas, né. Então, tem-se um crescimento muito grande em relação a tudo isso, né, e aí agora, dentro dessa nosso ver, né, a gente vai vendo também que o racismo, né, cada dia mais, ele cresce. O racismo, ele tem tomado proporções gigantescas, né, dentro das escolas, dentro das igrejas, né, nos círculos de amizade e etc., né, então a gente vai vendo, né, dentro dessa anamnese, alguns fatores. E é o momento também de nós refletirmos, né, como é que está, né, onde estão os nossos irmãos, né, como é que a gente vai fazer superar as inimizades e cultivar e cuidar do outro, né, então é uma das interrogações que nós temos.
E nós sabemos, assim, que ao longo da campanha da fraternidade, né, ao longo da história, né, a campanha ela aborda esses pontos aqui que nós já mencionamos e muitos outros. Então, outro ponto que eu gostaria, assim, de salientar hoje, dentro desse ver nas comunidades, é o feminicídio, né? As mulheres vêm sofrendo, né, vários tipos de violações, né? E com isso, né, com essas questões de violência, a gente percebe que a aporofobia, não é? A aporofobia cresce. E o que é mesmo a aporofobia? O que nós entendemos por aporofobia, não é? É a discriminação dos empobrecidos, né? Das pessoas empobrecidas, que nós bem sabemos, né, que a pobreza nada mais é do que o empobrecimento, né, da população, da sociedade. Alguns têm muito, outros têm quase nada, ou nada mesmo, né, dentro dessa realidade. Então, a gente sabe muito bem que é uma luta constante, né, para que haja a igualdade entre as pessoas, né. Então, por diversos motivos políticos também, né, abandona-se o que é comum de todos, né, e prioriza-se a minha parte, né? Se eu tenho, está bom demais, né? Então, o outro, onde fica? Então, dentro desse nosso ver também, nós percebemos, né, essa questão, as questões sociais são gritantes. Então, quando a pessoa se coloca para defender, né, o povo se candidatando, fazendo parte da gestão pública, tem que se pensar no todo, não só na minha parte ou na parte da minha família. Dentro desse ver também a gente percebe, né, os motivos religiosos, né, algumas motivações religiosas, né, que acabam por se difamar, né, se persegue, se calunia, se destrói e se mata, né? Então, a intolerância religiosa de uns 3, 4 anos para cá, né, vem cada vez mais aumentando, né? Se vandaliza as igrejas, se vandaliza os templos, né, de outras religiões, causando, assim, uma inimizade social. Então, os interesses, né, eles valem mais que os valores. O outro, né, se tornou mercadoria. Então, eu posso usar o outro, mas nós percebemos e vemos a importância da igualdade social e se buscar isso dentro do ver, né, dentro da sociedade. E a gente, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, nós precisamos ver que pode ser diferente. E aí, com isso, nós estamos vendo os sintomas, agora nós vamos ver um pouco qual é o diagnóstico, né? A partir da nossa reflexão sobre a anamnese, nós vamos agora ampliar um pouco, né, e ter o nosso diagnóstico. E o nosso diagnóstico hoje dentro dessa realidade, é a síndrome de Caim, não é? A síndrome de Caim que matou Abel por inveja, né? Por não aceitar o diferente, não se colocar, né, dentro desse contexto, dessa realidade. E com esse diagnóstico, né, que é a síndrome de Caim, a gente tem uma outra palavrinha um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexa, né, que é a alterofobia, né, que nada mais é tudo que é do outro, eu também quero, né? A posição social, muitas vezes até a família, e com isso a violência ela aumenta, porque essa inveja que acredito que não tem a inveja branca, né? Que as pessoas dizem, eu tenho uma invejazinha, eu tenho uma inveja branca. Não, inveja é inveja, né? Então, a gente tem que trabalhar a parte pessoal, comunitária e social, né? Para que a gente possa, de fato, conseguir fazer essa anamnese e também ter esse diagnóstico hoje da sociedade.
Agora sim, dentro do ver também a gente tem a parte bonita do nosso ver dentro das nossas comunidades, que são os projetos sociais da diocese, que são os mutirões de visita missionário, a ação das pastorais sociais e também das SEBs, que são as comunidades eclesiais de base, porque quando nós vamos ao médico, nós estamos meio que adoecidos, mas também tem a nossa parte saudável, né? Então, com isso, e para que isso a gente possa se trabalhar, nós precisamos agora iluminar, né? Nós estamos ainda fazendo essa reflexão sobre o ver, sobre os nossos sintomas, né? E o nosso diagnóstico, agora nós vamos iluminar, né? Que é a palavra de Deus que vem trazer luz sobre toda essa realidade. E aí eu devolvo a palavra para o William e para a Rose, que já está na sala. Obrigada. Gratidão, Adriana, por essa parte tão bonita do ver. Nós queremos, então, assim, logo após o fechamento dos tópicos, nós iremos, então, abrir para as paróquias fazerem perguntas, deixarem sua pequena mensagem. Então, você que nos acompanha aí, da sua paróquia, da sua casa, coloque aí para nós o seu nome, né, e a sua paróquia, ou a sua pergunta, que daqui a pouco a gente vai estar externando. Olha, gente, eu estou aqui emocionadíssimo, porque está apresentando aqui essa live e apresentar pessoas que têm assim, uma bagagem pastoral tão grande é muito gratificante. Então, com essa gratidão, a gente acolhe Roseane, um grande nome aí na Diocese de Barros. Olha, eu sou fã dessa mulher. Bem-vinda, Rose, que agora vai nos iluminar com o seu brilho e a sua formação. Olá, William, bom dia. Olá, povo de Deus, bom dia. Gente, que acolhida linda, muito obrigada, William. Mas vamos juntos, vamos pedir as bênçãos do Espírito Santo para ele nos iluminar, porque nós percebemos, a igreja percebeu que a sociedade está doente. E a Adriana nos colocou um pouco das suas dores, dos seus conflitos, das suas angústias. E à medida que a Adriana foi colocando, o médico foi tentando identificar a que doença a sociedade estaria sofrendo. Mas à medida que ele vai pensando, o médico, para formular, para definir que tipo de doença, ele tem que buscar. E aí ele vai buscar no seu conhecimento médico, nos seus livros, na sua literatura médica, no conhecimento que ele tem nos seminários que ele já participou, enfim. E nós, cristãos e cristãs, nós iremos buscar essa orientação para achar o remédio para esta doença na literatura bíblica, na palavra de Deus. E aí nós temos como lema da campanha da Fraternidade 2024, vós sois todos irmãos e irmãs. Mateus 23, versículo 8. É muito importante nós lermos e relermos esse evangelho, porque é Mateus 23, capítulo 1, Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 12. É importante nós lermos, porque ele é a base da campanha da fraternidade, por isso que ele nos traz esse lema. E precisamos entender por que ele nos traz esse lema. Então, Jesus, nesse evangelho, ele nos traz uma orientação fraterna à luz do Senhor. É uma orientação de vida. Nesse evangelho, ele faz uma crítica aos fariseus e escribas, mas também ele orienta os seus discípulos a como viver fraternalmente.
A crítica que ele faz aos fariseus e escribas é porque eles instrumentalizam a fé. Eles se aproveitam da palavra de Deus, do conhecimento que eles têm da palavra de Deus, para alcançar os seus próprios interesses. Eles separam fé e vida, separam palavra e ação. E a lei do Senhor Jesus vem dizer: jamais deixará de ser caminho de vida. Mas a interpretação que os fariseus e os escribas impõem em seu nome, elas trazem indiferença, confronto e conflito, que são sinônimos de morte. E esses sinônimos de morte são causados justamente por arrogância dos fariseus e escribas, que se acham superiores e se acham maiores que qualquer pessoa por terem um conhecimento da palavra de Deus. E aí Jesus vem dizer, por isso Jesus diz neste evangelho, só existe um Pai, que é Deus, o Pai do céu. Só existe um guia, que é o Espírito Santo. E só existe um mestre, que sou eu, Jesus Cristo. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E vocês, irmãos, vocês são todos irmãos e irmãs. E não há poder maior e autoridade maior que a fraternidade. Então, entre nós devemos ser fraternos uns com os outros, na maneira de acolher, na maneira de falar. A fraternidade, ela deve estar externada nas nossas ações, mas também nos nossos pensamentos e no nosso coração. A palavra de Deus também traz, no Antigo Testamento, a história de Eva e Adão, que se deixam ser seduzidos pela serpente para obterem o poder de Deus. O fato de serem como Deus desperta neles o desejo de poder. Por isso, a serpente diz: vossos olhos se abrirão e serei como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quantas situações de conflitos não têm acontecido em nome de Deus? Quantas guerras? O Antigo Testamento também nos traz a história de Caim e Abel. Caim mata Abel por inveja, um sentimento que ele desperta e não consegue conter. E aí, ele de fato mata Abel, mas antes dele fazer a ação de matar, Caim já tinha matado Abel dentro do seu coração, dentro da sua vida, através da indiferença. Então, Deus pergunta, Caim, onde está o teu irmão? Caim responde, não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? Essa pergunta, gente, serve para nós nos dias de hoje. Será se nós também não estamos nos eximindo de guardar o outro, de cuidar do outro, de ser mais fraterno com o outro? Porque em determinado momento nós nos achamos maiores ou superiores por isso ou por aquilo. José do Egito também nos dá uma grande lição de perdão, de amor e de fraternidade. José do Egito é vendido, ele sofre, mas mesmo assim, quando ele encontra os seus irmãos, ele os acolhe e os leva para a sua terra, para lá viver com ele. Estou procurando os meus irmãos. Essa é a mensagem que José do Egito deixa para os seus irmãos. Também a história de Ruth com Noemi, sua sogra,
ela nos dá uma lição de fraternidade que está além dos laços sanguíneos. Ela está no amor que é despertado por Ruth para com Noemi. Ruth diz a Noemi: onde quer que permaneças, permanecerei contigo. Porque Noemi, ela perde, ela não tem mais pai, ela não tem mais marido e ela perde os filhos. E uma mulher nessa situação, nesse contexto, sem marido, sem filhos, ela sofreria muito, ela seria rejeitada. E Ruth acolhe Noemi. Então, aqui, Ruth nos dá uma lição da fraternidade através da nacionalidade. Também, João nos traz muita questão da amizade. E tenho no capítulo 15, versículo 15, já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Eu vos chamo amigos, Jesus disse, porque contigo partilhei todos os meus ensinamentos que recebi de meu Pai. E é com um amigo que a gente partilha. Além, gente, da nossa literatura bíblica que estamos buscando, nós temos também os testemunhos dos santos e da vida religiosa consagrada. Nós não temos os santos da inimizade, todos os santos nos traz uma palavra de um ensinamento, um exemplo de fraternidade, de amor e de vida. A vida religiosa consagrada nós temos no meio de nós. São pessoas que se encontram já na maturidade e que aprendem a conviver uma com a outra, porque nós sabemos que a convivência não é fácil, cada um tem um jeito do seu jeito, mas que aprendem a conviver juntos e nos dão uma grande lição de respeito e harmonia entre si. O magistério dos papas, destacamos o Papa Francisco, que nos trouxe a Fratelli Tutti, publicada em 3 de dezembro de 2020, que é a base da nossa campanha da fraternidade. Padre José Alberto, numa certa homilia, disse que nós, como os cristãos e cristãs, como pessoas humanas, nós temos dentro de nós os sentimentos bons e os sentimentos ruins. Nós temos inveja, nós sentimos inveja, todos nós sentimos inveja, nós sentimos conflitos, nós, em determinado momento, somos arrogantes, mas nós também somos amor, nós também somos a fraternidade, mas é nós que escolhemos o que prevalece dentro de nós. A campanha da fraternidade, antes dela ser para o outro, ela é para mim. Eu preciso me avaliar como liderança. Eu estou sendo porta de entrada para muitas pessoas, ou em determinados momentos eu estou fechando as portas da minha comunidade para não acolher, e às vezes a gente nem percebe. Padre José Alberto também disse, e eu encerro com as palavras dele, que o amor, aonde existe amor, o resto é complemento. Sejamos nós, com a nossa missão, dentro das nossas comunidades, das nossas pastorais, amor, e o resto será complemento. Fica aqui o nosso iluminar e que Deus nos conduza para que sejamos pessoas cada vez mais fraternas. Obrigado, Rose. A gratidão é a memória do coração. Gratidão, minha querida. Continue aí conosco, um cheiro no coração. Agora vamos acolher com muita alegria essa pessoa muito chique que agora está lá internacionalmente na paróquia de Newark, Nova York. Bem-vindo, Frei, que vai continuar aí nos conduzindo nesta manhã. Olá, William, Frei bom Alessandro. dia. Obrigado pela acolhida, obrigado a todos. E, desde já, uma feliz e santa quaresma para nós, para que nós possamos, de fato, fazer esse caminho de amadurecimento espiritual. Nós, com certeza, já aprendemos que esse período quaresmal
é um período de amadurecimento, né? 40 dias é o período que uma semente precisa para amadurecer e produzir. Então, por isso, a nossa igreja nos propõe, então, esse bonito caminho espiritual, este retiro que nós chamamos de Quaresma. E aqui no Brasil, como nós já estamos refletindo há mais de 60 anos, né? Pois a CF completa 60 anos nesse ano de 2024, 60 anos de história, conquistas, vitórias, enfim, 60 anos de presença concreta, não só na oração, mas também na ação, e com certeza muitos frutos nós já colhemos da história da CF ao longo desses 60 anos aqui no nosso país. Então, queridos e amigos, né, vamos usar esse termo, uma vez que nós estamos refletindo sobre a amizade, né? Então, é bom que nós, assim como a infância missionária nos ensina, nos tratemos, né, como amigos. E Jesus também já nos chamava, né, de amigos. Ele quis enfatizar isso, né, que não nos chamaríamos de servos, mas de amigos. Então, esse ano, essa palavra que podemos falar que é a palavra-chave para compreender e depois agir, que é o que nós vamos falar agora, é essa, a palavra amizade. Então, queridos amigos, para que nós possamos iniciar bem a fala sobre a terceira perspectiva do texto base da CF desse ano, que é o agir, uma pequena motivação, né? Que motivação é essa? É justamente o período que nós vamos iniciar hoje, que é o período, o tempo da quaresma, né? Então, a motivação que vai nos ajudar a bem vivenciarmos a campanha da fraternidade, essa campanha que é lançada para ter um início, um meio e, claro, tem que ter um fim. Nós temos que ter algo concreto, porque senão a campanha não realizou aquilo que ela deveria realizar. Ela tem uma proposta, né? Ela tem um objetivo. Então, qual é a motivação? O coração que é convertido pela palavra de Deus, fortificado pelos exercícios quaresmais, jamais serão indiferentes com as dores dos irmãos e das irmãs. Então, a partir desta motivação, nós somos povo de Deus, o nosso coração é convertido pela palavra de Deus e nós somos fortalecidos nesse tempo pelos exercícios quaresmais. Então, ao vermos, seremos iluminados e aí nós vamos agir. Porque nós não seremos indiferentes com aquilo que os nossos olhos puderam ver, enxergar, aquilo que a palavra de Deus iluminou. Então nós não vamos conseguir sermos indiferentes, né? Então, esta é a primeira motivação. Por isso, então, vamos entender em poucas palavras, porque nós não temos um tempo muito extenso, e para não ficar cansativo, não é mesmo? O que é o agir? E o que é que esta perspectiva do texto base da CF desse ano nos propõe? Vamos então pegar o tema que foi dado para o agir. O tema foi alargar o espaço da tua tenda. Alargar o espaço da tua tenda. Isso está em Isaías 5, de 2 a 4, né? Como está lá no texto base. Depois você pode pesquisar também na sua Bíblia, e é uma forma também de valorizarmos o uso da Sagrada Escritura, que a nossa diocese tanto tem insistido, uma vez que estamos aí com o projeto Bíblia na Vida. Então não vou ler aqui o texto bíblico, fica aí depois como uma proposta pessoal. Pegar a nossa Bíblia, abrir em Isaías 54, de 2 a 4, e deixarmos ser iluminados por esta palavra, que é a palavra-chave para entendermos e praticarmos aquilo que nos propõe a campanha da fraternidade. Por isso que traz aí no capítulo do agir.
O que é, então, o Agir da CF? É o momento decisivo da campanha da fraternidade, pois é a hora de colocar em prática. Colocar em prática o quê? A realidade que nós já vimos uma realidade, enxergamos, buscamos compreender esta realidade, demos um segundo passo, que é o iluminar. Então, iluminados, ou melhor dizendo, iluminando essa realidade que nós já vimos, à luz da palavra de Deus, então agora chegou a hora de colocar em prática. Colocar em prática para que, de fato, a campanha da fraternidade ela atinja o seu objetivo. Como eu disse, né? Ela tem um início, um meio. Não vamos usar o termo fim, para não dizer que ela vai acabar no final da quaresma, ou na Páscoa, ou nesse ano de 2024. Mas para que ela chegue ao seu objetivo. Então, esta dimensão, que é o agir, ela é a dimensão social da fé. A dimensão social da fé, que exige de nós uma ação concreta. Então, nós sabemos que a nossa igreja nos ensina, desde o período da nossa catequese, que nós precisamos de orar e agir. Já aprendemos que o significado da palavra oração nos remete, né, a essa intimidade com Deus, a esse alimento pessoal que é o falar com Deus, participar das ações litúrgicas, entre outras atividades nessa dimensão. Mas nós não podemos parar aí. Até porque a mesa do nosso trabalho, a mesa da nossa casa, a mesa do nosso lazer, a mesa dos nossos problemas, ela é extensão daquela mesa que nós participamos lá na nossa paróquia, lá na nossa comunidade, que é a mesa da Eucaristia. Então, precisamos voltar o nosso olhar para essa dimensão, que é a dimensão social da fé, o agir, como nos propõem os documentos da igreja e a doutrina social da nossa Igreja Católica. Então, neste ano de 2024, a perspectiva agir da CF nos apresenta 3 tendas: a tenda pessoal, a tenda comunitária e a tenda social. São pistas para que nós consigamos acolher a proposta da CF e depois colocá-la em prática. Então, a tenda pessoal começa pelo eu. Eu preciso querer realizar aquilo que a CF nos propõe. Com o coração alargado, com o coração aberto, com o coração escancarado para a proposta que a igreja, por meio da CF, nos apresenta. Como isso pode acontecer? Primeiro, deixando de lado os preconceitos. Sabemos que, às vezes, nós, por ideologias, temos alguns pequenos preconceitos com a CF, vamos misturando, né, a teologia, a liturgia com a CF, vamos criando muros em vez de estendermos e alargarmos as pontes. Então, o primeiro passo é esse, é o pessoal, é o eu, acolher, né, a luz da palavra de Deus, deixar ser iluminado para dar esse passo, a tenda pessoal. E na tenda pessoal, vou deixar apenas uma dica, porque o texto base traz inúmeras atividades na tenda pessoal. Então fica essa: buscar o crescimento pela empatia. Se estamos falando de amizade, nós precisamos praticar a empatia, que é o converter o coração diante das mazelas dos nossos irmãos e irmãs. Pois o convite é esse, né? Que nós sejamos todos irmãos e irmãs. Então, diante das mazelas dos outros, nós temos que ter empatia. Aquilo que a teologia chama de compaixão, né? Jesus teve empatia com a mulher caída, Jesus teve empatia
com aquele homem que estava abandonado à beira do caminho e que o samaritano soube colocar em prática essa dimensão da campanha da fraternidade, que é a tenda pessoal. Então, nós devemos gerar amizade e, principalmente, em situações de não amizade, em situações de inimizade. Nós estamos num ano delicado e também num ano de muita esperança, que é o ano em que nós vamos eleger os nossos representantes. Então, buscar ter empatia nessa dimensão, né? Buscar os direitos, mas não deixar que nós nos tornemos inimigos, e sim amigos. Por isso, vem a segunda tenda, a tenda comunitária. A tenda comunitária nós poderíamos chamar de tenda eclesial, que é unidos à nossa comunidade de fé, vamos realizar aquilo que o pessoal nos suscitou. Então, eu tive uma experiência no pessoal e agora quero colocá-la em prática. Então, eu vou buscar apoio na minha comunidade, principalmente na minha comunidade de base. São as pessoas que me conhecem, que convivem comigo e que juntos professamos a fé, nesta fé que a igreja nos apresenta como caminho para a salvação. Então, queridos irmãos, amadas irmãs, queridos amigos, uma dica para colocar em prática e fazer de fato o gesto concreto da segunda tenda, que é a tenda comunitária. É a coleta da CF. Então, a coleta da CF é uma das, né, tem outras, é uma das ações que se torna concreto a tenda comunitária. Pois, no domingo de Ramos, esse ano, dia 24 de março, todos nós vamos levar o nosso envelope, o nosso cofrinho para a celebração e assim comunitariamente nós vamos dar esse passo na tenda comunitária, assumindo aquilo que é necessidade apontada pela CF. Lembrando, né, que 60% fica na nossa diocese para que a diocese coloque em prática as propostas da CF e 40% vai para o nacional. E assim nós vamos estar assumindo a tenda comunitária, que nós poderíamos chamar de partilha, doação. E por último, Muito bem, Frei. Podemos, então, encerrar, né? Mensagem só concluir final. com a social, William. E a tenda social, né? Então, pessoal, comunitária, social. A social é fazer acontecer no meio da sociedade onde nós estamos inseridos, aquilo que nós assumimos no pessoal, aquilo que nós assumimos no eclesial, e aí então vai acontecer, né, a promoção humana, que é a terceira tenda. Para nos ajudar e finalizar, eu trago para vocês esse pequeno livro que vai nos ajudar bastante. Esse livro, ele vai fazer com que nós entremos na espiritualidade da campanha da fraternidade, pois ele vai tratar sobre a teologia da amizade. Depois nós podemos partilhar ele nas redes sociais da nossa diocese. Nos ajudará a darmos esse passo, que nós possamos ser todos irmãos e irmãs. Um grande abraço e muito obrigado. Gratidão, Frei, muito obrigado. Né? E nós teremos outras oportunidades aí para estar com o senhor novamente. Parabéns, viu? Muito obrigado. E agora nós vamos, antes do Padre José Alberto entrar, que vai ser também aí uma força, que nos dará um direcionamento. Já já vamos ler aí a galera que está ligadinha conosco na live diocesana. Vamos ver quem que nós temos aqui conosco, que paróquia está conosco. Eu sei que a live aí está com grandes visualizações. Né? Nós queremos, então, mandar esse cheiro no coração para cada um e a cada uma que nos acompanha aqui nessa live. Vamos lá, Sandrinha, joga aí para nós as paróquias que estão conosco. Adriana fala aí, a palavra de Deus nos ilumina para refletir
sobre como curar as nossas fraquezas pessoais e humanas, agindo como remédio para as adversidades. A Terezinha Brito fez um questionamento sobre a campanha da fraternidade. Deverá durar o ano inteiro. Porém, muito se fala na quaresma e pouco se age no restante do ano. Como fazer para que esse tema e lema permaneçam presentes nas paróquias e comunidades durante todo o ano? Por vários motivos e ainda um ano de muitas divisões. Por motivo político? Então, Terezinha, já nos encaminhamentos, Padre José Alberto estará nos respondendo esse questionamento. A Maria dos Anjos Vieira disse: bom dia a todos, que Deus nos conceda uma quaresma de paz. Padre José Alberto colocou: as paróquias poderão fazer um lançamento paroquial da campanha da Fraternidade 2024, tanto na celebração de hoje à noite, quanto nas celebrações de domingo, e pode organizar um momento próprio para esse lançamento, independente das celebrações litúrgicas. Importante que cada paróquia tenha uma equipe responsável de articulação e promoção da campanha da fraternidade. A Linéia Reis Melo Costa: como seria bom se ao invés da indiferença existisse a empatia. A Maria Helena Vieira: bom dia, paz e bens a todos. Aqui Maria Helena Vieira, Nova York, Paróquia Santo Antônio. E agora nós já estamos aqui, né, com ele, nosso coordenador diocesano de pastoral, e também apareceu aqui na nossa telinha, novamente, nossa amada Rosa. Então, vamos acolher aí também a Adriana. Queremos acolher com muita alegria o Padre José Alberto, né, que vai agora nos falar um pouco, nos dar um direcionamento final aqui da nossa live. Então, bom dia a todos. A minha fala não é especificamente sobre a campanha da fraternidade, mas é apenas apresentar um pouco o caminho pastoral da nossa diocese nesses anos 2024 e 2025. Então, antes de eu colocar, o pessoal da campanha está aí, a equipe diocesana, e eu diria, William, seria bom eles fazerem alguma consideração ou mesmo responder alguma das perguntas que estão ali, como arremate, né? Para que quando eu colocar sobre o plano diocesano, essa parte da campanha já está por completa. Certinho, Padre. Então, nós tivemos ali uma pergunta, né? Ela questionou ali sobre como fazer para que a campanha dure o ano todo, os gestos concretos. Sobre a CF, sabe-se que a CF deverá durar o ano inteiro, porém muito se fala na quaresma e pouco se age no restante do ano. Como fazer para que esse tema e lema permaneçam presentes nas paróquias e comunidades durante todo o ano, por vários motivos, e ainda em um ano de muitas divisões, por motivos políticos? Então, a Adriana aí, Tassiana, ou a Rose poderá nos responder, e aí vamos fazer esse arremate para, então, o Padre José Alberto concluir. Bem lembrado, né, um ano político, um ano que geralmente causa divisões. Um dos meios, né, para nós continuarmos as discussões em torno da campanha da fraternidade são as rodas de conversas, encontros, né, em torno também de como trabalhar, né, todas essas questões políticas de forma fraterna e cordial. A Fraternitude, ela traz, assim, diversas pistas, né, que, junto com a temática da campanha da fraternidade, o texto base, os diversos materiais, vai nos ajudar, né, a promover momentos, né, nas comunidades, na paróquia, né, sobre o ser comunidade, o ser fraterno, dentro desse contexto, né, político e econômico que a gente vivencia. Também os diversos materiais direcionados à catequese, ao grupo de jovens, né, aos encontros, né, são diversos materiais, vai dando também base para que a gente possa fazer a campanha da fraternidade durante todo o ano, que nós sabemos, né, 40 dias, né, em torno da quaresma, são os 40 dias também mais fortes em torno da campanha, mas a campanha da fraternidade, ela só encerra quando a outra é lançada.
Então, a campanha da Fraternidade 2023, ela praticamente ela se encerra hoje, né, na quarta-feira de cinza, com o lançamento da campanha da Fraternidade 2024. Então, com esses materiais que eu mencionei anteriormente, né, agregado à Fratellitude, nós podemos proporcionar, né, momentos dentro da comunidade, nos associarmos, né, a parceria com as escolas, as universidades, para trabalhar toda essa temática, né, sobre a fraternidade, sobre a amizade social, né, como nós tentarmos, né, amenizar ou até erradicar a questão do bullying, a questão do racismo e diversas coisas que a temática nos faz refletir, né, em relação a isso. Um pouco isso. Obrigado, irmã. Então, é isso, né, gente? Respondido aí o questionamento da nossa querida, é fazer com que a CF não se resuma apenas ao período quaresmal. Então, gratidão, Adriana, gratidão, Tarciana, por essa, e Roseane, o Frei, por essa rica formação que nós tivemos hoje. Então, agora é hora de agirmos, né? Jogarmos aí a campanha na rua, jogar aos telhados, falar às claras, como diz aí o Papa, né? Vamos fazer acontecer a campanha da fraternidade. Então, nesse momento, a equipe, se quiser fazer alguma consideração final sobre a CF, o espaço está liberado. Muito bem. Primeiro, agradecer a participação de todo mundo, dizer que a campanha da fraternidade ela é nossa. E a proposta da campanha da fraternidade é para a vida, que nós sejamos fraternos em todos os momentos que nós pudermos ser. Mas, além disso, também colocou o Frei algumas ações que o próprio texto base nos traz para realizarmos. Por isso é importante, como o padre José Alberto já colocou aí, cada paróquia ter a sua equipe da campanha da fraternidade para articular e que nós possamos fazer chegar. Importante também, o tempo aqui é muito resumido, é importante sentar, retomar, estudar nos nossos grupos, nos nossos encontros, nas nossas pastorais e aprofundarmos ainda mais o nosso conhecimento sobre a campanha da Fraternidade 2024 e sejamos nós os primeiros portadores da fraternidade, sejamos nós a fraternidade em pessoa. Cheiro no coração, muito obrigada. Um parabéns aí à equipe dos bastidores, a quem estava coordenando, viu, William? E vamos juntos. Eu gostaria só de agradecer a acolhida que nós estamos tendo nas paróquias, né? Graças a Deus, todas as paróquias da nossa diocese já está envolvida no repasse da CF. Teremos momentos paroquiais, momentos por diaconia, como vai acontecer amanhã na diaconia de Mirador, e os párocos empenhados com seus líderes, agentes de pastorais, estamos sendo muito bem acolhidos. Tem sido um momento assim que nós poderíamos chamar momento de graça, né? Então, dar essa ênfase, né? Esse momento gostoso que nós estamos vivendo da CF, que é nas paróquias, né? Está acontecendo porque todos estão vestindo a camisa, né? A camiseta. E aí, aproveitando para dizer que quem não comprou sua camiseta, a diocese ainda tem, né? Ainda tem camiseta da CF. Não esqueça de adquirir a sua e ajudar a malharia, né, da nossa diocese. Vamos vestir a camisa em todos os sentidos. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Então, gratidão a todos e a todas, né? E agora nós seguimos com o nosso Eu queria coordenador. só falar um pouco durante todo o ano, porque e os programas que
continuam, né? E aí, eis a questão, sendo esse espaço-ponte, né? Porque existe outras pessoas além de nós que dependem dessa campanha. E essa campanha tem que começar por nós, né? Temos que ser o primeiro a dar o passo. E também só gratidão a todas as paróquias que nos receberam até aqui. E nosso muito obrigada. O meu muito obrigada e a gratidão, a palavra. Adriana. Gratidão a todos e a todas, né? Estamos a serviço, né? Pode contar conosco em qualquer momento, né, necessário. Muito obrigada. Continuemos. Acho que agora sou eu, né, William? Acho que agora é o senhor. Cafezinho, já tomaram, né? Bem-vindo, meu padrinho Zé Alberto. Obrigado. Gente, mas antes de tudo, assim, parabenizar essa equipe, porque ela foi, assim, disponível no sentido de compromisso com a diocese, com a missão, porque ninguém tem vida fácil. A coisa que eu acho mais intrigante quando você propõe uma coisa para alguém e diz, não, eu não vou porque eu vou trabalhar. Ah, meu Deus, todo mundo vai trabalhar, minha gente, para comer, para vestir, para usar batom, fazer chapinha e tudo mais. Agora, quem ama, entende o que é a missão, ele vai negociar no trabalho, ele vai se articular, ele vai fazer a missão acontecer. Então, essa equipe ela foi longe, ela foi no encontro do regional e acho que eles nem imaginavam que ia dar tanto na diocese, né? Mas, graças a Deus, temos vocês aí como referência para uma pauta tão importante. E, como a gente colocou ali, cada paróquia deve promover o seu próprio lançamento, seja hoje na missa das cinzas, mas também no final de semana, que tem um grupo maior, assim como a diocese também, junto com o bispo, certamente vai promover coletivo de imprensa e tudo mais, usar, gente, os meios de comunicação, como as rádios, que várias paróquias têm, ou vários municípios também têm, e aqueles que têm TV a TV. Depois, uma equipe que acompanhe, isso que a Terezinha colocou é importante. Se não houver uma equipe que promova, que articule e acompanhe, então ela morre no nascedouro, né? Então vamos fazer bem e bonito, parabéns, e vamos seguir firme e forte com esta campanha, que ela é leve, porque ela diz respeito a uma pauta que mexe em todos os corações. Quero só apresentar aqui rapidamente também o plano diocesano. Todos os padres já o receberam, as lideranças já receberam, pelo menos em PDF, e vai chegar impresso também, para a gente não correr o risco de esquecer. Mas, dizer assim, o plano diocesano ele é fruto da Assembleia Diocesana, do nosso trabalho, realmente, mas, ao mesmo tempo, também, ele precisa ser assumido por todos. Então, a gente quer colocar, assim, em linhas gerais, para que a gente tome conhecimento e fique no aguardo daquilo que está previsto acontecer na nossa missão diocesana. Coisas bonitas, coisas maravilhosas, envolvendo o povo de Deus, envolvendo também as nossas paróquias. Só pedir, William, consegue colocar aí, Sandra, o slide? Por exemplo, uma chave de conhecimento do plano pastoral muito simples. O plano ele está organizado em 5 prioridades. O regional organizou dele em 4 prioridades, mas nós somos um pouco mais ousados. A primeira prioridade é a formação discipular. A formação discipular diz respeito a uma formação que envolve a todos nós. Nós precisamos conhecer, saber da nossa igreja, da nossa fé, da missão que ela faz. Por isso, aqui vai ser proposto várias atividades. Depois, o cuidado com a palavra. É uma temática pertinente, porque não dá para ser cristão, católico, discípulo de Jesus, sem conhecimento da palavra de Deus, ou então usando a palavra da forma errada. A terceira prioridade, fraternitude e sinodalidade.
é a temática que está aí na campanha da fraternidade, e sinodalidade diz respeito a essa grande temática que a nossa Igreja Universal, ou seja, a partir do Papa, tem trabalhado com o sínodo. A quarta prioridade, o cuidado com o mistério pascal. Temos dado muitos passos, mas tem lugar que a liturgia não é nem notícia, seja informação, seja em prática. Então, é uma pauta pertinente também. E, por fim, o cuidado com a animação missionária. Tudo tem que ter um sabor de missão, do contrário, o fazer ele perde unção. Então, o que está previsto dentro de cada atividade para cada prioridade? Só colocar rapidamente também. Passa o slide. Por exemplo, vou colocar aqui. Na prioridade primeira, formação discipular, o encontrão diocesano sobre a iniciação à vida cristã, com os padres, o pastoral do batismo, catequese e tudo mais, aí coordenado pela equipe diocesana de catequese e a equipe de formação, já agora em abril. Há muitas coisas a ser esclarecidas e essa temática precisa ser colocada em mesa. Mas também estaremos promovendo uma escola diocesana de iniciação à vida cristã. Vai acontecer uma escola regional e vai acontecer também uma escola a nível de diocese, para que quem nasceu agora, ou quem mesmo está começando agora, muito tenha a conhecer e saber. O cuidado com a palavra. Gente, formação bíblica em todas as paróquias, pelo amor de Deus. Ajuda o povo a abrir a Bíblia, sentar, circular. Vamos ler o que diz esse texto. Quando esse texto foi escrito, se a gente não fizer isso, a gente vai estar traindo a palavra de Deus. Porque quando a gente for buscar a fonte, ela vai estar um pouco bagunçada. Então tem que ter a chave correta para a gente ler a Bíblia. Então, independente de qualquer coisa, eu não vou lá na sua paróquia coordenar o grupo da sua paróquia. É você, como padre, a liderança da comunidade, catequistas, que tem que sentir a necessidade e fome de palavra de Deus. Mas, em linhas gerais, a diocese vai promover uma escola talvez mais breve, com conteúdos bem básicos sobre a Bíblia, dessa forma presencial, mas principalmente também online. E um grande evento de massa também que está previsto é a Romaria Bíblia na Vida, prevista acontecer no último final de semana, no último domingo de setembro, lá em Nova York. Então, agende aí, já começa a organizar, a fazer aí as vaquinhas, bingos e rifa, para a gente chegar lá com todas as caravanas da nossa diocese. Tudo que é diocesano, faça questão de estar lá, porque você é parte integrante desse corpo. E previsto para 2025, um congresso sobre a palavra de Deus. Vamos ver. Ali na prioridade, sobre a terceira prioridade, está previsto seminário para estudo da Fratelli Tutti. O Dom Valentim, desde que chegou, já disponibilizou esse texto para todas as paróquias. E é de competência de cada paróquia promover esse seminário com essa temática importante, quanto mais agora junto com a campanha da fraternidade, pegando vários setores, gente da saúde, gente da política, gente dos sindicatos, lideranças religiosas, porque realmente quando se fala de uma saúde pública em termos da amizade social, é a capacidade de dialogar com todos. E dentro dessa prioridade também vamos trabalhar a Semana Mundial do Pobre e um projeto Renda Familiar que também já está em curso. Na quarta prioridade, o cuidado com o mistério pascal. Aí está previsto um congresso diocesano sobre o espaço litúrgico. É urgente também sabermos de espaço litúrgico. A equipe diocesana de liturgia já está articulando isso. E um congresso também sobre a presidência e a celebração da palavra, previsto para 2025, dado que a palavra tem suscitado muitos ministérios, principalmente da presidência da palavra, coordenação de círculo bíblico, mas é importante a gente dar os recursos para que os ministros façam bem, com consciência, o seu trabalho. E, na quinta prioridade, o cuidado com a animação missionária. Então, a jornada missionária, que esse ano deve acontecer em São Domingo do Azeitão, naquela diaconia, também é de competência, sobretudo do comídio, da animação missionária, é ajudar a cuidar dos meses temáticos,
numa dimensão missionária, como agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e a grande escola missionária do regional, que ela parece que se tornou com o rosto mais diocesano, com o rosto balsense, ali naquela plataforma. Gente, é um pouco do nosso cardápio pastoral. A nossa diocese é linda, ela é profética, ela é missionária, ela não se fecha aqui, ela está no regional, ela está no nacional. Então, que a gente possa sentir-se alegre por ser parte integrante desta igreja verdadeiramente missionária. É isso aí, William. Obrigado, Padre José Alberto, né, por nos apresentar como que caminhará a nossa diocese nos próximos, nesse tempo de agora, 2024, 2025. E nesse momento a gente pede aí que o Senhor possa fazer, né, também uma bênção de envio, uma bênção de despedida aí da nossa live, que foi muito rica, muito participativa. E também deixe para nós uma mensagem de esperança para a gente, então, adentrar nesse caminho quaresmal. Então é isso aí, gente. Nós estamos, assim, no momento dos inícios. Começou o ano litúrgico, que para mim é fundamental. É o meu retiro anual, como deve ser para todos nós. Começou o ano civil também, carregado de metas, expectativas, grandes projeções, muitos projetos. Claro que vem as preocupações com tudo isso. Começou a campanha da fraternidade, começou o plano pastoral. Então, muita coisa. E começando, e já dizia Dom Helder Câmara, não basta começar bem, já é graça. Mas graça divina é ser perseverante. E graça das graças é não desistir. Então não fique pela estrada. E se porventura você vê alguém que cansou, que pega na mão, levanta, seja amigo, seja fraterno, vamos caminhar junto, vamos entender mais o próximo, vamos viver mais esta empatia e que a gente possa ter um ano pastoral carregado do reino de Deus que acontece através de todos nós. A quaresma será esse tempo da gente tirar realmente os espinhos, tirar aquele lixo que às vezes a gente colocou na vida emocional, na vida afetiva, na vida espiritual, na vida, quer dizer, então é um tempo realmente de penitência, é um tempo de conversão, que a gente possa abraçar esse tempo como um tempo de graça, para que com Jesus, morrendo com Jesus, a gente possa ressuscitar. Que a Páscoa que nós vamos promover como lideranças ao povo de Deus seja antecipada a todos nós. Então, copiosa bênção sobre a nossa diocese, nossas lideranças, nossas coordenações, nossas paróquias, sobre todo o povo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço. Abraço, obrigado. Gente, você que esteve conosco aí também, um forte abraço. Nos encontraremos agora nas celebrações de cinza e vamos participar, né, da Santa Missa. Um grande abraço a todos, agradecer a Sandrinha, nossa coordenadora regional do Comire, que esteve aí nos bastidores. Um abraço e até qualquer dia desses aí nas missões da vida.